Carlota, fala aí o que tu ia dizendo pra mim, tu escreveu que eu não deu pra me ler direito. Eu escutei. Vamos lá, Carlota. Ficou bom agora. Ficou bom? Ficou. Tô te ouvindo. Bom. Com os conhecimentos que a gente estudou do item 22 ao item 29, podem ajudar a gente a identificar comunicações falsas e mistificações. Desse capítulo, é? Desse capítulo. A gente estudou do 22 a 29, falou muito sobre isso também, né? Sobre comunicações falsas, mistificações. Como a gente pode identificar? Geralmente se identifica, como a comunicação hoje em dia ela é mais através da psicofonia, né? Fica mais fácil da gente identificar pelo diálogo que o Espírito tá tendo conosco, né? Então, tipo assim, ó, se ele fala se o Espírito que está se comunicando conosco, eu vou contar aqui para vocês um exemplo, viu, minha irmã? Um exemplo que se passou comigo e vocês vão entender. Participava eu de uma reunião lá em João Pessoa, na Paraíba, e não era no Centro Espírita, era na casa de um médium, né? Que ele fazia essa reunião lá. Ele fazia parte da Federação Espírita da Paraíba, eu também fazia parte. Ele era conselheiro, mas ele recebeu um espírito que se identificava como sendo avô dele, como sendo um espírito evoluído, né? No entender dele. E esse espírito começou a fasciná-lo e começou a querer fascinar o grupo. Eu fui convidado para ir para o grupo, eu não quis ir de forma alguma, acabei indo, né? Porque eu trabalhava em dois centros, eu trabalhava na Federação e no outro centro espírita. Eu tinha muitas tarefas, além das tarefas normais, profissionais. Mas eu fui, acabei indo lá, festejaram muito quando eu cheguei e tal. E aí o Espírito começou a se comunicar e ele falou uma coisa lá que eu achei que não era sério aquilo, sabe? Não tinha muita lógica. Ele falou assim, Carlota: vocês precisam dormir no máximo à meia-noite. Não pode deixar passar desse horário, porque... Aí eu perguntei, por que, meu irmão? Ora, se eu dormia depois de uma hora, eu sempre dormi tarde, como é que eu ia agora ter que dormir antes de meia-noite? Já não ia conseguir, né? Eu perguntei por que essa exigência dele. Ele disse, não, porque vocês vão doar fluidos durante a noite, quando estiverem dormindo, vocês vão doar fluidos para uma estação de tratamento que tem no plano espiritual. E eu disse assim, qual é a função? Eu perguntei primeiro ao médium, né? Eu posso fazer pergunta ao espírito? Ele disse, pode. Aí eu perguntei, e qual é a função dessa estação de tratamento? Não, ela armazena os fluidos e sempre que há uma catástrofe na Terra, o fluido de vocês vai ser utilizado para auxiliar aqueles espíritos que foram desencarnando. Vai auxiliar, acalmá-los, a não sei o que lá. Falou umas coisas lá, né? Aí eu disse assim, meu irmão poderia dizer onde é que contém nas obras de Kardec algo que eu possa pesquisar a esse respeito? Ele disse, está lá no livro dos médiuns, na questão que fala sobre os fluidos, ele falou, né? Aí eu disse assim, meu irmão, eu sinto muito, mas eu conheço o livro dos médiuns de capa a capa. E sei qual é o capítulo que fala sobre o livro dos fluidos, é o capítulo tal. Eu sabia tudo decorado nesse tempo, pessoal. Eu era meio doidinho, fanático. Não era fanático, eu decorava tudo. E lá no livro dos médiuns nada fala sobre os fluidos. Sei também que fala no livro, na Gênese, mas na Gênese também não fala nada sobre esses fluidos. Também no livro dos Espíritos não fala nada sobre a estação de tratamento. Então, meu irmão, não tem em nenhuma das obras de Kardec nada que fale sobre a estação de tratamento. Esse tipo de armazenamento de fluido não existe. Aí ele não sabia o que dizer, né? O espírito. Aí também ele falou, Carlota, que nossos filhos não iam ter uma infância normal, igual de uma criança normal. Eu perguntei, por que, meu irmão? Porque
nós demoramos muito a encontrar vocês. Olha só, as ideias que eu estou dando aqui, ó. O Espírito disse que demorou muito a reunir a gente, porque vocês são pessoas especiais. Olha só, começou a trazer elogio para nós, que precisavam se reunir para estudarem juntos. Deu muito trabalho para nós reunir vocês. Aí eu com meu desconfiômetro, ia lá no vermelho, meu desconfiômetro, o ponteirinho, tio, tá, batendo, né? Porque aquela monte de elogio ali, meu amigo, não parte de espírito bom, espírito sério, né? Não parte. E eu disse, o que é que tem isso a ver com nossos filhos? Não, porque os filhos de vocês não vai ter uma infância normal, porque eles logo vão ser chamados ao trabalho. Então eles vão ter que ser pessoas sérias. Aí eu disse, meu irmão, eu sinto muito, eu não posso concordar com isso que você está dizendo. Né? Pelo fato dos pais serem médios e querem um trabalho sério, que os filhos vão ter uma infância diferente. Não, eu não sei onde é que está a relação uma coisa com a outra. Rapaz, eu sei que depois dessa reunião, Carlota, eu recebi a carta de despedida lá do grupo. Me botaram para correr do grupo. Mas antes eu fiz um catatal de 20 folhas, escrito de um lado e do outro, 20 laudos, explicando as mistificações que ali estavam ocorrendo. Mostrei para o grupo, eu digo, olha, eu vou sair agora, vocês vão engolir isso aqui, tá aqui, ó. Se vocês vão rasgar, se não vão, mas tá aqui, ó. Aqui está eu mostrando, item por item, o erro, as mistificações do espírito. Então, Carlota, o que demonstra para nós a mistificação são as palavras do espírito, né? A gente tem que ficar alerta para o que ele está dizendo. Tem alguma coisa assim que dá um sentimento ruim na gente, assim, uma coisa assim tipo elogio, uma coisa que fala coisas materiais, muito materiais. Por exemplo, nós somos do grupo, ele denomina o nome de um grupo de trabalho, por exemplo. Ele cria um nome fantasioso, um nome pomposo, digamos assim. Ele cria um nome pomposo. A nossa caravana se chama Trabalhadores do Cristo. Ou então o nome desse nosso grupo aí, como é? Ceareiros do Cristo. Então, quando eu digo que eu sou ceareiro do Cristo, eu estou me achando. Tá entendendo? Então, se o Espírito chega para mim, eu digo, você veio de onde? Eu sou do grupo Ceareiro do Cristo. Eu sou do grupo não sei o que lá. Não é necessário na comunicação um espírito se auto-intitular com um título tão grande. Um espírito bom não vai fazer isso, pessoal. Então a gente tem que ficar atento, Carlota, a essas coisas, entendeu? Aquilo que ele diz ser, né? Um autoelogio. Então não tem muita dificuldade não, minha irmã. Você pode perceber por esses detalhes. Então quando eu vi darem nomes às reuniões mediúnicas, eu botei a mão na cabeça, meu Deus, não é para ter isso. Não é para ter isso. Ceareiro do Cristo, cativar. Então, o nome destaca uma coisa que não precisava destacar. Não sei se vocês estão me entendendo. Não precisa haver esse destaque, pessoal. A gente tem que ter humildade em tudo. Não precisa ter esse destaque. Entendeu? Então, se o espírito chega e diz assim, eu sou da caravana Madre Teresa de Calcutá, caravana os socorristas de Calcutá, não sei o que de Madre Teresa, não precisa isso, pessoal. Não precisa isso. Entendeu? Entendeu, Carlota? Entendi, João. Eu fiz um resumo aqui do que eu achei do capítulo. Eu acredito, na minha opinião, eu sentei, porque é um assunto que me interessa muito. Primeiro eu vou contar só um negócio rapidinho assim. Eu perguntei sobre a mistificação, porque eu tenho a irmã Fátima direto comigo, e ela não é brinquedo não. Muito bem. Ela é lapada atrás de lapada, não tem elogio não. Quando bacana. Eu tô muito mimimi, ela vem, passa a perna, me derruba, levanta e começa de novo. Aí um médium na reunião, né, deu passividade
Boa noite, meu irmão, boa noite. Ela, minha querida, eu já digo, não é, ó. Minha querida amada, você. Ai, mas ela me elogiou tanto. Muito obrigado, né? Deus abençoe, vá com Deus, tal. Aí depois eu chamei o médium em particular. Falei, então, não é, irmã Fátima. Aí ele ficou muito melindrado. Não Ah, é. pois é, não Por podia ter isso que ficado lidrado. Ele tem que entender, é falta de estudo do médium, né? Ele tem que entender que a comunicação é do espírito, não é dele. Aí você explica, ó, Carlota, você diz, ó, meu irmão, eu sinto muito. A comunicação foi do espírito, não foi sua. Por que você vai ficar melindrado comigo? Ou foi sua? Aí você bota ele na parede. A comunicação foi sua ou foi do espírito? Não, foi do espírito. Então, por qual motivo você vai ficar chateado comigo? Não fique. Entendeu? Questão de lógica. Nós precisamos ser lógicos. Na doutrina espírita, precisamos usar da lógica. Kardec diz, doutrina espírita sem bom senso não funciona. Tem que ter bom senso. Tem que ter lógica. A doutrina é toda baseada em cima da lógica. A doutrina é filosófica. Se ela é filosófica, ela admite que nós possamos contestar qualquer espírito. Ela é filosófica, então, portanto, todo mundo tem que aceitar o debate, o questionamento. Não é para se chatear com isso, não. Senão deixa de ser bom senso, deixa de ser lógica. Sim, Carlota, continua, meu irmão. E o meu resumo, assim, eu estudei muito essa questão hoje, passei o dia pensando. Então, a minha anotação é essa, que a elevação moral do espírito, a sintonia do médium e a autoridade moral do evocador são essenciais para as manifestações seguras, claras e verdadeiras. Espíritos superiores podem manifestar-se simultaneamente, mas a pureza da intenção e a ordem são indispensáveis no intercâmbio espiritual. Não acontece se não houver isso daí. Tem que haver. Muito bem, Carlota. Muito bem. Eu fico muito feliz, Carlota, com o trabalho que vocês fazem aí. Eu me sinto assim, privilegiado. Não estou fazendo elogio a vocês, mas eu me sinto assim, privilegiado muitas vezes e indigno de poder manter contato com espíritos tão sérios, né? Tão sérios, que fazem trabalhos de assistência, de ajuda aos necessitados. Isso aí é a verdadeira doutrina espírita, é o consolo, entendeu? Não cabe a gente agora, para querer agradar ninguém, tá aceitando mistificações, né? Tá aceitando médiuns que gostam de mistificações, né? Foi uma psicofonia que eu dei, que ele muito sério falou isso, que a gente não está mais no momento de mentir, de fingir situações. A verdade, a claridade eu tenho ela, depois eu vou mandar para tu. Porque como não foi eu não vou lembrar exatamente as palavras, né? Mas o sentido que você entendeu, como foi? O sentido foi isso, não mentir, não omitir, sermos realmente pessoas reais, em que a gente diga para o que veio, a gente não ficar falseando o espiritismo, né? Com fórmulas mágicas, com mistificações, que a gente precisa levar a coisa a sério. Que maravilha, olha, eu fiquei tão feliz quando tu me disse isso, Carlota, porque aí foi um aprendizado para mim. Então a gente já chega numa idade, Carlota, eu já tô com 69 anos, né? Apesar que eu tenho cara de menina ainda. Novinho. Bem novinho. Eu tenho 69, mas eu tenho cara de 68,5, né? Ninguém pode dizer o contrário. Mas acho que tu tem 71. Quem? Mas acho que tu tem 71. Ai, meu Deus. Então a gente chega no momento, Carlota, eu gostei muito do que a Carlota falou, em que a gente não precisa mais estar agradando ninguém, né? Passando a mão na cabeça, não. A gente tem que ser sincero. Ninguém vai ofender ninguém, a gente vai falar de uma maneira que a pessoa entenda. Então é isso. Tem que ser assim. Pessoal, aqui a gente termina, né? Chegou a hora aqui.